Bom dia para quem está assistindo esse vídeo de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Esse é um aulão sobre o Caraíba, uma das obras que caem no vestibular da UFO, como muitos sabem. É, essa aula ela é promovida pelo PET Letras, que faz parte da UFO. O PET Letras é o programa de estudo tutorado. É, enfim, acredito que quem esteja aqui tenha vindo pelo PET Letras ou por alguma rede social é do PET, mas se não, fica o convite para conhecer o canal e as redes sociais do PET Letras. Teremos uma série de vídeos, alguns feitos por mim, alguns feitos pelas minhas colegas, todos com o mesmo objetivo, que é dar aulas introdutórias e também preparatórias para o vestibular da UFO. E o vestibular ele cobra 7 obras literárias, então teremos 7 vídeos, cada vídeo para uma obra. E eu estou começando o meu com o Caraíba, que posso estar sendo muito parcial, mas é uma das minhas obras preferidas e uma das obras mais divertidas que tem nessa lista de vestibular. Então, eu vou começar pelos aspectos gerais da obra, aquela ficha técnica em um primeiro momento. Ela foi escrita por Daniel Munduruku, e essa é uma informação muito importante, que ela é motivo de algumas das discussões que a gente tem acerca da obra. É uma obra média, tem por aí 128 páginas, foi publicada em 2010 e é do gênero romance, ficção e infanto-juvenil. E é um texto em prosa, né? É um texto narrativo. Guilherme, o que é um texto em prosa? O que é um texto narrativo? É aquele texto que tem a sua história, os fatos contados de maneira sequencial, o que é diferente do texto poético, né? Que a gente tem a divisão em versos, geralmente com rimas. Aqui a gente tem esse texto corrido. O fato de o Caraíba ser infanto-juvenil ele é muito importante e isso torna também a obra muito mais fácil e mais tranquila de ser lida. Então, essa é uma informação muito legal e muito importante para gravar também. É uma história infanto-juvenil na lista de obras do vestibular da UFO. Isso é muito interessante. Agora falando especificamente sobre o Daniel Munduruku. Ele nasceu em Belém, no Pará, e ele é filho do povo indígena Munduruku. Então, Munduruku não diz respeito ao seu sobrenome, mas diz respeito ao povo do qual ele faz parte. Ele é formado em filosofia e ele tem licenciatura em história e psicologia. Ele integrou o programa de pós-graduação em antropologia social na USP, lecionou durante 10 anos e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Ele já esteve em vários países pela Europa e ele participa também de conferências ministrando oficinas culturais para crianças. Então, Daniel Munduruku é uma pessoa que tem como foco da vida dele escrever para crianças, principalmente, isso é uma coisa que retorna aqui. Ele faz literatura para crianças e para jovens, adolescentes, e principalmente trazendo o aspecto cultural indígena, o que é uma informação muito legal e muito importante para ser gravada também. Ainda falando sobre o Daniel, ele é autor de Histórias de Índio, Coisas de Índio e As Serpentes que Roubaram a Noite. Os dois últimos foram premiados com a menção de livro altamente recomendado pela FNLIJ. O seu livro Meu Avô Apolinário ele foi escolhido pelo Unesco para receber menção honrosa no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens na questão da tolerância. E entre outras atividades, ele participa ativamente de palestras e seminários destacando o papel da cultura indígena na formação da sociedade brasileira, que é o que eu acabei de comentar. Ele vai dedicar a sua carreira tanto acadêmica, tanto literária, para trazer a questão indígena, e o Caraíba é só mais uma dessas inúmeras obras que ele tem com esse objetivo, o que é mais um aspecto de extrema importância. Enfim, Daniel Munduruku apresentado. Agora vamos falar especificamente sobre essa obra, o Caraíba. Guilherme, o que fala essa obra, né? Vamos começar pela sinopse que a gente tem apresentada quando a gente pesquisa o livro no Google. É essa sinopse que vai aparecer para vocês. As palavras do sábio Caraíba trouxeram espanto aos olhos dos homens e das mulheres que a escutavam.
Essa era uma profecia que traria impacto profundo às suas existências e os faria repensar sobre o modo de vida que tinham levado até aquele momento. Antes da chegada dos colonizadores europeus, os habitantes do Brasil eram organizados, tinham sua vida estruturada e tiravam proveito da exuberante natureza que os cercava. Nessa narrativa cheia de aventura, poderemos imaginar um pouco sobre quais eram seus amores, seus dramas e suas ansiedades em relação ao futuro. Então, essa sinopse ela traz algumas coisas importantes também. Primeiro, antes da chegada dos colonizadores, e isso vai espelhar o conceito do subtítulo, né? O livro ele se chama O Caraíba, dois pontos, a história do pré-Brasil. E isso, a história do pré-Brasil, vai se relacionar com essa parte da sinopse, antes da chegada dos colonizadores europeus. Nós sabemos que existiam indígenas nessas terras brasileiras antes delas serem invadidas pelos portugueses e, enfim, por toda a Europa e que eles tinham o seu modo de vida, eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua política, eles tinham o modo de caçar, o modo de comer, o modo de exercer religião, o modo de exercer crença, enfim, eram povos organizados que habitavam essas terras e que tiveram essas terras invadidas. E o livro ele vai seguir essa perspectiva do o que existia antes da chegada dos portugueses, as pessoas que viviam aqui, o que elas faziam, como elas faziam, elas foram avisadas dessa chegada, houve alguma espécie de premonição, enfim, o livro ele vai girar em torno disso, que de certa forma é ficção, porque não temos registros escritos mais sérios em relação às pessoas que viviam aqui, porque a cultura indígena ela era transmitida de maneira muito oral. Então, essa perspectiva do quem morava aqui ficou sabendo como reagiu, a gente sabe por meio da história, é claro, que houve, enfim, houve resistência, houve rebelião, mas que isso não foi o suficiente. Mas antes dessa chegada, porque todos os livros de história, né, do ensino fundamental e do ensino médio, eles meio que giram em torno dessa perspectiva eurocêntrica da chegada, ou melhor, da invasão dos portugueses aqui nas terras brasileiras. Então essas questões do como essas pessoas viviam, como era a organização delas, não é muito tratado nesses livros de história. E Daniel Munduruku ele vai trazer. Outro ponto importante, né, que a sinopse diz, nessa narrativa cheia de aventura, podemos imaginar um pouco sobre quais eram seus amores, seus dramas e suas amizades em relação ao futuro. E isso volta ao ponto de uma história infanto-juvenil. E toda história infanto-juvenil, como Percy Jackson, eu não sei se você que está me assistindo já leu Percy Jackson ou já assistiu, Percy Jackson é uma representação perfeita de uma história infanto-juvenil com a presença do herói, né? A gente tem esse protagonista que ele, enfim, de repente ele descobre que ele é um semideus e depois disso uma missão é dada para ele e ele precisa, enfim, passar por várias aventuras para solucionar essa missão e ao longo dessas aventuras ele conhece amizades, ele passa por provações e ele conhece amores também. E no final dá tudo certo, né? É essa narrativa principal de histórias infanto-juvenis que envolve essa questão do herói. E o Caraíba ele não vai ser diferente disso nesse ponto. Nós teremos um personagem principal, que ele é o nosso herói, ele uma missão será dada para ele, então ele vai ter essa responsabilidade de, enfim, passar por uma aventura que é clássica dessas histórias de heróis infanto-juvenis. Ele vai se apaixonar ao longo do caminho, como também é um clássico, e ele vai passar por provações, e isso também é um clássico. Agora a parte do vai acabar tudo bem, enfim, a gente ainda vai ver isso. É, uma literatura indígena escrita por uma pessoa indígena. Isso é outro ponto de extrema importância e mais um ponto que mostra um dos motivos de O Caraíba ser uma obra escolhida para integrar a lista de obras do vestibular da UFO. É uma literatura indígena escrita por uma pessoa indígena. E aí entra a questão de fala dessas pessoas que têm acesso à sua cultura, dessas pessoas que têm acesso a essa ancestralidade.
porque a cultura indígena e as pessoas indígenas elas foram caladas, elas foram mortas, né? Elas foram dizimadas. E isso aconteceu porque os portugueses queriam invadir as terras e queriam roubar as riquezas dos povos que moravam aqui. E ao longo desses séculos, desse um pouco mais de 5 séculos, a cultura indígena ela continua sendo calada e ela continua tendo pouco espaço, incluindo as pessoas indígenas. Quantas pessoas indígenas fazem parte dos seus ciclos sociais, dos seus ciclos acadêmicos, trabalho, enfim. Isso é uma discussão social que esse livro ele pode esbarrar também, tá? Isso é uma coisa importante, porque as questões que caem no vestibular da UFO a respeito das obras literárias não é em relação à narrativa. Como, por exemplo, na página 88, o personagem principal acontece isso e isso. Por quê? As perguntas elas não são nesse sentido. As perguntas elas têm esse âmbito social, histórico, filosófico. Quais questões essa obra pode criar de discussão, sabe? E é a respeito disso que as questões elas vão girar em torno. Há algumas questões sobre a narrativa também, mas a gente tem que prestar atenção nessas questões sociais, filosóficas, históricas que as obras do vestibular da UFO trazem. E o Caraíba ele traz muitas, e isso é um ponto muito importante que eu decidi trazer. Uma literatura indígena escrita por uma pessoa indígena. E aí eu vou fazer uma reflexão. Quantas obras indígenas que falam sobre pessoas indígenas e sobre povos indígenas você conhece que foram escritas por pessoas indígenas? Pense. E dessas obras, se você conseguiu pensar em alguma, quantas delas são famosas e são propagadas? É, não é comum na nossa cultura etnocêntrica, né? Nessa cultura eurocêntrica, histórias indígenas, histórias escritas por pessoas indígenas, mais por causa desse histórico de apagamento e de genocídio que os povos indígenas sofreram. Então, quando a gente tem uma obra indígena escrita por uma pessoa indígena, ela ganha um peso maior, ela ganha uma fala maior, uma fala mais potente. E isso é muito importante. Agora, voltando a falar sobre a obra. Ela vai seguir Perna Solta, esse é o nome do nosso protagonista e do nosso herói. O Perna Solta, ele é uma pessoa, enfim, um garoto, um jovem, que ele tem esse nome porque as suas pernas elas são fracas, ele tem um problema nas pernas, né? E naquela época, os homens eles eram levados e ensinados a caçarem, enquanto as mulheres elas eram ensinadas a cuidar da tribo, de uma maneira geral, né? Essa era a distribuição patriarcal e machista desses povos. Mas o perna solta ele não poderia caçar e ele não poderia ser um guerreiro. Então o que ia sobrar para ele, né? Sendo que ele tinha esse problema nas pernas. É, enfim, ao longo da história, a gente vai percebendo que o Caraíba ele vai se tornando um personagem um pouco mais seguro. Mas por que isso acontece? Porque no início a gente tem a profecia, e a profecia é do Caraíba. E aí eu faço mais uma pergunta. Quem é o Caraíba? O que é o Caraíba? Né? E é o título. O título do livro, que figura é essa, que pessoa é essa. Enfim, o Caraíba ele é uma figura profética, ele é uma figura detentora do conhecimento. E o Caraíba não é o nome de um personagem, mas o nome de uma função atribuída a uma pessoa da tribo. Então, o Caraíba é essa pessoa sábia, geralmente mais velha, que detém o conhecimento. E o Caraíba, no início do livro, ele recebe uma profecia das divindades, né? A gente está falando de uma cultura politeísta, acredita em vários deuses. Então, Caraíba ele recebe essa profecia de que monstros chamados devoradores de almas chegariam de navios em suas terras e sugariam todas as suas riquezas e as suas culturas. Então é uma profecia, e é essa profecia que vai dar início à história, né? Essa profecia, o conflito principal. Então o Caraíba, que já é mais velho e já é cansado, ele designa o Perna Solta a ir até as tribos e avisar as tribos sobre essa profecia, porque as tribos elas eram brigadas, existiam 3 tribos e elas viviam em guerra a todo momento. Mas então o Caraíba ele olha para o Perna Solta e diz: olha,
você precisa ir lá e avisar eles de que tem monstros chegando em navios pelo mar e que eles vão sugar as nossas terras e as nossas riquezas e as nossas culturas. E a gente precisa unir a tribo. E isso é muito importante. Essa é a narrativa principal. Então é isso que faz o Perna Solta, o nosso herói, sair da sua tribo e ir passando de tribo em tribo ao longo de muita aventura e enfim. É isso que vai guiar a história. Outra personagem importante é a própria Potira, que é uma personagem de uma outra tribo, que além dela ser de outra tribo, ela tem um papel muito importante na história, que é o de subverter o papel feminino nas tribos indígenas. Isso é outra discussão que o livro traz. Como eu falei aqui, os homens eles eram levados a serem guerreiros e as mulheres elas eram levadas a cuidarem da tribo. Mas a Potira, desde que nasceu, ela queria ser guerreira. Ela é uma mulher muito forte, ela queria ser guerreira e ela não queria jamais, jamais servir a um homem ou até mesmo se casar. Há uma outra profecia, né? Além dessa profecia inicial do Caraíba, existe uma outra profecia relacionada a Potira, que dizia que ela daria luz ao herói que iria unir as tribos e salvar os povos da destruição. E aí a gente começa a perceber como uma profecia ela se liga à outra, né? A Potira ela vai dar luz ao herói que salvaria os povos e uniria as tribos, enquanto o Caraíba ele diz para o Perna Solta avisar as tribos de que monstros estão chegando pelo mar para roubar as suas terras e as suas riquezas. Então, enfim, fica essa questão, né? Que uma coisa vai se juntando na outra, a gente criando esse quebra-cabeça que é muito divertido. Como eu falei, a questão da história pré-Brasil, ela é muito importante, porque o Daniel Munduruku, ele cria toda essa história com arcabouço teórico, né? Ele se baseia em teoria, ele se baseia em pesquisa, ele se baseia em estudo para criar da maneira mais fiel possível e representar como esses povos originários viviam no Brasil antes da chegada, ou melhor, da invasão dos portugueses. Então, por mais que seja uma ficção, que o Perna Solta não tenha existido, que a Potira, né, não tenha existido, os rituais que percorrem essa história, a cultura passada, né, o modo que eles viviam, o modo que eles se alimentavam, tanto cultura, tanto socialmente, enfim, tanto politicamente, tudo isso foi feito com base em estudo, estudo de uma pessoa que faz parte desses povos ainda. Então ele consegue criar esse cenário hipotético, né, pré-Brasil, com uma fidelidade um pouco maior que uma outra pessoa conseguiria fazer, talvez. E o que o próprio Daniel Munduruku diz sobre a sua obra, né? Ele diz que este é um romance que procura reconstituir um pouco da cultura pré-cabralina, né? Pré-Cabral, que invadiu, mais uma vez, trazendo essa palavra porque ela é importante, não está completa. Há muitos estudos científicos que podem ajudar-nos a compreender melhor o que aqui foi contado. Caberá ao leitor e à leitora completarem essa história. Ela termina quando começa a história narrada pelos invasores. E isso é outra coisa muito importante. O Caraíba, ele vai terminar, né, em um prefácio, tem uma cena final de 1 página e meia, em que, enfim, todo aquele cenário de que tudo acabou bem, né? A Potira ela deu à luz a um herói. Eu estou dando esse spoiler, mas eu espero que vocês leiam. A Potira ela deu à luz a esse herói, né? Que é prometido a juntar as tribos e salvar o mundo. E o prefácio é esse filho da Potira crescido. Ele tá na praia e ele tá olhando para o mar assim. E ele vê no fundo as ondas se mexendo, e quando ele presta atenção, ele vê que são navios. E ele volta assustado, ele volta com muito medo, e a última frase do livro é: os fantasmas estão chegando, os fantasmas estão chegando. Ele afirma isso 2 vezes com susto, né, com medo. E isso é muito forte, parando para pensar que esses fantasmas são os portugueses que invadiram as nossas terras. E que a história de Ucaraíba está acabando nesse exato momento, porque após a chegada desses fantasmas, a história a gente já conhece, que é uma história de destruição, é uma história de genocídio, é uma história de apagamento cultural, é uma história de um apagamento de uma sociedade inteira que já vivia organizada. Então, a história
do Caraíba acaba quando a história dos livros didáticos começam, por exemplo. Quem nunca ouviu que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, né? Como quem não quer nada, ele chegou e descobriu essas terras. Então, isso é muito forte, é um final muito forte. Esse é um QR Code da obra, para quem quiser, é um PDF da obra. Eu vou deixar aqui estático esses 3 segundinhos para quem quiser pausar e pegar o QR Code. 1, 2, 3, pronto. E aqui eu trago por último, para finalizar a nossa aula, possíveis questões. E essas possíveis questões é mais para nortear vocês quando forem ler o Caraíba, tá? Então leiam Caraíba pensando nessas questões que eu trouxe aqui. Visão eurocêntrica da história indígena. O que aprendemos sobre os povos originários nos é contado por quem? Isso é uma coisa legal para se pensar quando for ler a obra e que vai ajudar a responder as questões sobre o Caraíba no vestibular também. Não apenas a questão indígena, mas o papel da mulher na sociedade. Potira não queria servir a um homem, mas ser uma guerreira. Como eu falei também, ele subverte essa questão de gênero e papel de gênero, outra coisa legal. Quem são os monstros devoradores de almas que estão destinados a sugar as riquezas e as culturas dos indígenas? Enfim, essa é uma questão fácil de responder assistindo o vídeo. A gente sabe que são os portugueses, mas é legal pensar como esses portugueses que ainda nem chegaram, em que ainda não se tem conhecimento deles, como eles são tratados, né? Porque o Daniel ele conhece a história, né? Ele vive no nosso tempo, mas como ele retrata esses portugueses que aqueles personagens ainda não conhecem. Isso é muito interessante. Por que Daniel Munduruku diz que a história termina quando começa a história narrada pelos invasores? É o que a gente acabou de discutir, essa visão do apagamento do genocídio indígena após a chegada dos europeus nas terras brasileiras. Apesar de ser uma obra infanto-juvenil, o que a torna tão importante ao ponto de ser cobrada no vestibular da UFO? Isso é uma coisa que, conforme o vídeo for passando, eu acho que vocês conseguiram pensar, né? Por que que essa obra ela é tão importante? Então, mas é legal ler o livro pensando nisso também. E por último, por que Daniel Munduruku diz que a obra não está completa e como isso se relaciona com o colonialismo e o apagamento cultural / genocídio que os povos indígenas sofreram. Isso também é uma outra questão muito interessante para guiar a sua leitura. E por último, eu trouxe uma questão do próprio vestibular da UFO que trata sobre o Caraíba para a gente poder discutir. Sobre o livro de Daniel Munduruku, O Caraíba, assinale uma única alternativa que está incorreta. O livro é um romance de ficção no qual é contada a história dos povos indígenas, mais especificamente de 3 comunidades diferentes, antes da chegada de Cabral ao Brasil. Então essa está correta. B. Nesse romance de Munduruku são demonstrados os costumes, as tradições, a religião e a organização dos povos indígenas antes da chegada dos portugueses. Essa está correta também. C. A aventura do livro é desenvolvida através do discurso do Caraíba, personagem que é um sábio, profeta, a quem todos os indígenas acreditam ser o líder espiritual capaz de profetizar o futuro. Mais uma vez, essa está certa. O que resta apenas a D. No primeiro momento do livro é apresentada a profecia de Perna Solta, que diz que uma calamidade chegará às terras prometidas, onde os indígenas nada poderão fazer para se proteger. Essa nós sabemos que está errada, porque a profecia não é apresentada por Perna Solta. A profecia é apresentada pelo próprio Caraíba. O Perna Solta é a pessoa que a missão vai ser designada para ele poder avisar sobre a profecia nas outras tribos. Enfim, essa foi a aula de hoje. Espero que não tenha ficado muito corrido. Qualquer coisa, voltem aí no vídeo. Sigam o Pet Letras, acompanhem os outros vídeos. Eu não sei em que momento esse vídeo será postado, mas acompanhem os outros vídeos e qualquer dúvida, mande uma mensagem pra gente no nosso Instagram, que é @petletrasufo. Vou repetir, @petletrasufo. Nos siga nos Insta, nos siga aqui no YouTube, a gente pode fazer outra série de vídeo caso vocês queiram. Comentem o que vocês acharam da aula e qualquer outra recomendação de aula também. Até mais!